tarde, galera. Estamos aqui com um convidado mais do que especial, né? Hoje ele nos deu essa honra de poder participar do nosso podcast. É um convidado que com certeza vocês já viram o rosto dele por aí. É um cara que viraliza corte como ninguém. Estamos falando do André, do Young Cash. É isso aí, meus amigos. É um prazer, é uma satisfação estar aqui com vocês. A gente já tinha conversado antes, né? Pô, vamos gravar e tal. Eu falei, vamos, com certeza. Estou indo para Salvador e eu quero aproveitar para estar no melhor podcast de Salvador, que é o Botifecast. Obrigado mesmo pela essa força que você tá dando a gente. Logo de começo assim, né? A gente tá no terceiro episódio e justamente no terceiro episódio é como se fosse um episódio extra, um episódio Obrigado, premium. Mas brigadão pela oportunidade. E uma dúvida que eu tava trazendo de casa. Como foi que começou? Cara, eu sempre fui aquela criança na escola que sempre gostou da aula de português, né? Sempre gostei de redação, sempre gostei de conversar. Então, eu sou filho de pais. Minha mãe é professora, né? E o meu pai era, assim, aquele cara que chegava no ambiente e ganhava todo mundo. Ele era baiano, né? Então, chegava em qualquer ambiente, ganhava todo mundo, tinha o coração das pessoas. E eu me tornei a junção, né? Eu nasci a junção do meu pai com a minha mãe. Tanto o carisma do meu pai, quanto a inteligência e a comunicação da minha mãe. Né? Então, eu nasci já com isso, creio eu que justamente para cumprir o meu propósito, que é comunicar, que é levar uma mensagem às pessoas, que é dar voz a milhares de pessoas. Então, eu nasci com esse propósito já inserido dentro de mim. E isso começou a ser percebido desde cedo, desde da escola. A professora sempre chamava meu pai e falava... A de matemática falava assim, ó, o André precisa estudar que ele tá tirando nota 3, nota 4. Então, exatas esquece. Agora, comunicação, eu sempre, desde cedo, eu já tive esse lado de comunicação. E aí eu comecei meus pais evangélicos, né, eu nasci num lar cristão, então eu comecei a ir em várias igrejas, a pregar. Por conta da minha comunicação, eu já me diferenciava de outras crianças, então eu comecei a pregar a palavra, ia numa igreja aqui, ia em outra igreja ali, e fui crescendo, sendo polido, né? Sendo polido dia após dia, para que eu me aproximasse do meu propósito. E aí, eu não lembro o ano exato, mas vocês vão lembrar, porque eu não sei se vocês falam de idade aqui nesse podcast, que no meu eu proíbo falar de idade, por causa da minha. Eu até me assustei quando você falou, mas é pelo lado bom, né? Então, eu já vou fazer 30 anos agora em abril. Oh. Cara, meu pai, ele foi uma das pessoas que acreditou em mim, foi uma das primeiras pessoas que acreditou em mim, porque meu pai, sem ter muita condição, sem ter muita grana, pelo fato de eu sempre gostar de câmera, ia na igreja, quando via alguém com a câmera, eu pegava uma câmera pra tirar foto e tal. Meu pai comprou a primeira câmera que eu tive na vida. Acredito. E aí é a hora que eu cagueto a idade, Júnior, porque a primeira câmera que eu tive foi a TechPix. TechPix. Não assistiu a propaganda da TechPix. Vinha câmera, um cabo que você não tinha finalidade nenhuma, porque na época, né, você só conseguia ligar na televisão, e na verdade era uma filmadora, e vinha um CD da TechPix. E ali, cara, eu comecei a filmar, e filmava com a câmera, né, pegava aqui, via alguma coisa, filmava, ligava na televisão, e virava assim, ficava se vendo assim, se olhando na TV, e aquilo já foi trabalhando dentro de mim a ferramenta, porque o propósito que eu nasci para cumprir, ele já estava claro, eu só precisava, com o passar dos anos, entender e conhecer ele, então ele já estava claro esse propósito, só que eu precisava trabalhar a ferramenta, que a ferramenta é justamente o quê? A habilidade, você associar a sua comunicação com a técnica. Então eu passei a entender de câmera. Esse despertar por câmera, por filmadora, fez eu ter eu criei uma empresa, aí já crescido, depois que eu cresci, depois de um bom tempo, de alguns cursos que eu fiz, eu criei a minha empresa, que é a Young Publicidade. E a Young Publicidade, ela foi criada justamente para atender igrejas. Então eu comecei em igrejas, filmava o pregador aqui, outro ali, terminava o culto, eu fazia entrevista, como é que foi estar aqui no evento e tal. Tem uns vídeos meus que você olhar, mano, eu tô... só tinha cabeça. Sem nem pensar no podcast ainda. Sem nem pensar no podcast, porque a minha ideia, pasmem, a minha ideia nunca foi o podcast, a minha ideia sempre foi um talk show. Eu sempre pensei no quê? Cara,
É legal ter um programa onde tenha plateia, é legal ter um programa onde tem entretenimento, porque como eu vim de um lar cristão, eu sempre tive claro na minha mente a questão de que quem não vai na igreja acha a igreja chata. Quem não é cristão acha o cristianismo chato. As pessoas têm essa imagem. Por exemplo, se chegar uma pessoa que nunca foi na igreja e falar pra ela, vamos pra igreja e tal, a pessoa já associa o quê? Gravata, terno, Bíblia debaixo do braço, pregar, falar daquele jeito mais eufórico. Também, né? Você entende? Então, eu sempre tive uma mente à frente no sentido de, cara, tá, eu já sei qual é o meu propósito. Meu propósito é comunicar, dar voz às pessoas e levar o evangelho pra quem não conhece. Isso tá claro. Só que como eu faço isso com intencionalidade? Como eu faço isso com eficiência? Porque se eu simplesmente ter um programa e eu colocar lá um terno e falar com as pessoas, eu vou assustar. E principalmente o cara que tá consumindo outros conteúdos, quando ele vê um vídeo lá de um cara de terno falando, Jesus te ama, ele vai pular, isso é um fato. Só que como eu consigo acessar esse cara de forma indireta? Como eu consigo ser eficiente? Aí vinha a ideia do talk show. Porque o Yang Show, ele é justamente um talk show, cara, que tem música. Então a minha banda começa tocando ao vivo. Eu tenho quadros de entretenimento, que o cara, quando ele vem no talk show, ele vai participar do quadro lá, 5 segundos, uma canção que tem a palavra X. Um personagem da Bíblia, eu coloquei isso. E tudo isso ideia sua mesmo? Ideia minha. Tudo ideia minha. Justamente nesse pensamento de intencionalidade. Por quê? Qual era o objetivo? Se o cara ele não vem comigo, ele não ouve aquilo que eu quero entregar pra ele diretamente, porque ele vai se assustar se eu já começar pregando, o que eu faço? Eu coloco uma música, porque se o cara nunca foi na igreja, mas a maioria das vezes ele vai gostar de uma boa musicalidade. Opa, olha essa banda tocando. Quem assiste o Yang Show é isso. Cara, olha que banda boa. Aí o cara tá ali já vendo a banda, tá gostando. Daqui a pouco vem um quadro que faz o cara rir. O entretenimento faz o cara... Cara, faz total sentido. Nesse momento, o cara está entregue. Aí sim, depois que ele gostou da música, depois que ele sorriu e depois que ele ficou, aí eu venho com a palavra. Aí é onde entra o meu convidado. A entrevista que eu faço com o meu convidado, aquilo que o meu convidado entrega. Então, eu sempre tive essa intencionalidade. Então, a minha ideia sempre foi programa de entrevistas, não podcasts. Aí... fazia os eventos nas igrejas. Depois de um tempo que eu fui atendendo muitas igrejas, eu passei a ser conhecido como o André Mendes da Yang Publicidade, que era a minha empresa. O André Mendes da Yang Publicidade. Então já reforçou a Yang aí, né? E eu trabalhando. Depois que eu fundei o Talk Show, aí eu passei a ser conhecido como o André Yang. E depois de trabalho e virou uma referência. Então hoje tem muita gente que me conhece como Yang. Por exemplo, o pessoal que eu estou aqui em tour na Bahia fazendo entrevistas, eles me chamam de Yang. Hoje eu gravei no podcast do Yang. Porque eu virei essa associação. Marca, né? Isso. Então, eu fundei o Talk Show, o Yang Show, né? Começou como programa Yang lá atrás e eu vinha fazendo, comecei com uma estrutura pequena de celular, depois já deixei algo mais elevado, arrumei um espaço, uma igreja, várias câmeras, coloquei banda, tomadas de quadros, e aí veio o Yang Show. Quando o Yang Show chegou, aí veio a onda de podcast. E eu, lá atrás, eu sempre pensava assim, cara, eu não vou entrar em podcast agora porque tá todo mundo entrando. Febre, virou febre. O que eu vou fazer? Eu vou na contramão de todo mundo. Eu vou continuar no talk show, fazendo talk show, e podcast eu deixo pra depois, pô. Mais pra frente eu pego e faço. Só que o que acontece? O talk show, ele exigia muito. Tanto energia, tanto tempo e tanto grana, principalmente grana. Por quê? Porque eu tenho uma banda, essa banda tem custo, eu tenho um carro que busca leva e traz o meu artista que vai ser entrevistado e às vezes ele mora longe, eu tenho que colocar gasolina. Nunca precisei pagar um artista por conta do meu network, porque o trabalho que eu fiz na Yang foi tão bom que rapidamente eu me conectei com os maiores nomes do gospel e virei amigos. Então era aquela coisa, Valesca, eu preciso de você aqui na estreia, você vem, Gabriela Lopes, preciso de você. Então eu nunca precisei pagar para trazer o artista, mas para organizar o programa, por trás da estrutura, era um gasto, era uma grana. E aí eu não conseguia ter recorrência, porque a recorrência na internet hoje ela é
principalmente, ela é fundamental. E eu não conseguia estar ali direto, pô, tipo, ó, gravando, porque cada vez que ia gravar era uma baita de uma grana que fazia. Então, o que que eu pensei? Falei, cara, o Young Show, ele é o meu braço principal. E eu tenho essa ideia até hoje, e eu sei que o Young Show, ele vai explodir de uma forma absurda. Eu sempre tive isso na minha mente. Bom, o Young Show é meu braço, só que eu não estou conseguindo manter ele. Eu não vou conseguir dar continuidade, só que eu não posso deixar o canal cair. O canal tem que continuar. Aí que teve essa migração. Aí veio o quê? Beleza, eu vou testar podcast. Vou testar essa forma de entrevista. Aí comecei com podcast. Então começou como um teste. Começou como teste. Começou como uma ideia de dar tração no canal para que o canal não parasse. Então, tipo assim, ó, eu vou pausar aqui a temporada do Young Show, porque não tô tendo grana, e vou dar uma investida aqui em podcast que vai me exigir muito menos grana e vai me dar mais conteúdo. Porque, por exemplo, uma entrevista no Young Show, o Young Show inteiro é um programa de 50 minutos. E no programa de 50 minutos, como tem vários quadros, eu não consigo tirar a quantidade de cortes que eu retiro de um podcast. Hoje eu gravo um podcast de 1 hora, eu consigo fazer 20 cortes. Caramba. Mas no começo da entrevista, você falou que estava muito ligado ao seu propósito, porque você falou que de uma forma divertida você leva a palavra para outras pessoas que nunca teve acesso, ou que às vezes já tem esse estereótipo de, pô, a igreja é chato. Como foi que você sentiu que isso daí era o seu propósito? Cara, eu entendi o meu propósito justamente por ter nascido num lar cristão. Porque ter nascido em um lar cristão, eu sempre ouvi os meus pais falando, eu ouvi muito sobre o evangelho cedo. Então, quando eu ouvi o evangelho e eu entendi ele como poder de transformação, porque eu precisei entender o evangelho como poder de transformação antes de entender que ele era o meu propósito. Senão eu nunca ia conseguir entregar às pessoas aquilo que nem eu conhecia e nem eu acreditava. Então eu, quando criança, ia numa igreja para falar sobre o evangelho, é porque eu nasci num lar cristão, eu tive contato, eu tive conhecimento. Eu entendi de fato que aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que crê em Jesus Cristo, ele será salvo. Isso eu recebi antes de entregar. Então, quando eu recebo, aí veio essa conexão, essa consciência de que, cara, meu propósito é isso aqui. Eu preciso entregar às pessoas o que eu recebi. Mas da onde que você tirou a sacada de fazer de uma forma divertida? Porque tradicionalmente as pessoas às vezes tentam evangelizar os outros com panfleto, né? Sim. Eu esqueci qual é o nome daquele negócio. É panfleto, É o panfleto que entrega, é um Jesus te ama. Às vezes é tão engessado que a pessoa que já tem uma má impressão do cristianismo, como você falou, se fecha a receber essa palavra. Como que você tirou a sacada de, pô, primeiro eu vou entreter, vou divertir, para depois eu falar sobre a palavra de Deus? É justamente esse pensamento à frente, é justamente sobre pensar à frente, sobre intencionalidade. Por quê? Eu percebia que as pessoas, né, muitas pessoas, quando elas, por exemplo, me viam de terno, elas achavam estranho, as pessoas que nunca foram para a igreja. E quando eu conversava, eu tinha contato com essas pessoas, às vezes amigos de escola, às vezes vizinhos, eles me passavam essa imagem. Pô, não, eu nunca me vejo no terno. Caramba, me perguntavam, sabe aquele tipo de pergunta que a pessoa tem uma visão de que é muito chato e ela tá te perguntando para confirmar? Tipo, caramba, como é que é? E lá na igreja, vocês ficam gritando, né? E grita lá na frente, e vai lá e coloca terno. Eu já tive essa visão. Você coloca terno e aí você usa a Bíblia. Caramba! Só que como eu tive o contato com Cristo e eu sei que nunca foi sobre a roupa que você usa, nunca foi sobre o jeito que você fala e nunca foi sobre se você carrega a Bíblia debaixo do braço, mas sim se você tem ela dentro de você. Se você entende, respeita e pratica o que ela ensina. Caramba. Como eu tive sempre isso dentro de mim, gerava um conflito. Então eu conseguia pegar, cara, o evangelho ele é isso aqui. O jugo dele não é como o do homem. O fardo dele é suave, é leve. Do outro lado, eu tenho a mente da pessoa, eu tenho a ideia, o conceito que ela tem, ou o preconceito que ela tem sobre esse evangelho. E eu sei que os dois são incompatíveis, porque o que a pessoa pensa não é o que de fato o evangelho é. Aí eu me proponho como uma solução. Como eu consigo ser uma solução para sanar esse problema? Como eu consigo ser um facilitador de caminhos e dar clareza para essa pessoa para que ela entenda o que de fato é o evangelho? Eu sei como. Justamente pegando a ferramenta que eu tenho, tirando essa imagem de que crente é chato, então eu coloco entretenimento, eu coloco uma boa música, eu mostro
pra pessoa que nós temos uma cultura, e essa cultura é interessante. Eu mostro pra pessoa que servir a Cristo não é ruim, muito pelo contrário, é extremamente bom. Ser crente é legal, ser crente é ser feliz, ser cristão é você entender que mesmo que você é falho, mesmo que você é pecador, que você erra e vai continuar errando, dia após dia você tem Cristo, e isso é o suficiente. Então eu sempre tive essa pegada, entendeu? E deu certo, cara. Deu certo. Super Quando eu certo. trouxe. As pessoas, quando viam até hoje, pô, algumas pessoas vêm falar do Yang e falam, pô, que legal, mano. O quadro que teve lá, o que vocês fizeram. O Yang Show é um talk show que a gente conseguiu colocar, por exemplo, GC Aguiar, pô. Tem GC Aguiar lá apertando o joguinho do botão, participando. Tem Valesca Maíssa no chão imitando o personagem bíblico. Então eu consegui tirar essa visão de que, pô, é ruim, é chato, não é legal. E eu consegui cumprir um propósito, cara. Porque muitas pessoas, elas tiveram a sua visão mudada quanto a Cristo e ao Evangelho. Cara, você falou aí, né, que você, em uma ligação, você consegue trazer pessoas que são influenciadoras desse tipo e tem gente que paga, oferta valor para trazer essas pessoas, então você tem um network pesadíssimo, né? E por que você tem esse network pesado? Cara, uma coisa que é importante é network no meu meio, né, no gospel, ele está sendo entendido agora, mas antes não era muito claro isso. As pessoas não entendiam a importância de estar conectado. As pessoas não entendiam. Tipo assim, pô, entrevista um cara. Esse cara, depois da entrevista, eu janto com ele. Esse cara, depois da entrevista, eu pego na mão dele, eu converso com ele, eu entendo ele, eu me conecto com ele. E eu sempre fui assim. Então eu nunca fui o cara de, por exemplo, vou fazer uma cobertura, uma live. E aí o convidado é o cara top, o meu cliente é o cantor top, é o pastor top. Ah, vou filmar aqui e depois vou embora. Não, eu sempre fui o cara que gostei da conexão, de conectar. Então fazer o trabalho, pegar na mão do cara, conversar, dar ideias. Porque volta para aquele ponto, né? Sobre você ser interessante e ser interesseiro. Porque o interesseiro, por mais que ele tente camuflar, o interesse dele sempre vai ser nítido, sempre vai ser claro. Acredito nisso. Você entendeu? Sempre vai ser claro. Por exemplo, você quer identificar um interesseiro? Não é muito difícil, pai. Não é mesmo? Porque o interesseiro, basicamente, ele está sempre ali. Tudo que ele conversa com você, tudo que ele fala com você, gira em torno do interesse dele. Já o interessante, não. O interessante, ele é aquele cara que é o que eu sempre fiz pra me conectar nas pessoas. Cara, eu nunca tive problema em dar ideias. Dar ideias. Às vezes eu ia fazer uma gravação pro cara e eu vi um insight ali na hora que é de mim. E eu falava, cara, você pode fazer isso aqui e tal. E muitas das vezes, eles falavam assim pra mim, caramba, Yang, interessante. E como eu faço isso? E como? Você me ajuda a fazer? E você dava outra Agregava, ideia. né? Aí eu tinha o quê? Um serviço que eu fui fazer, que eu conversei com a assessoria do cara pra fazer o serviço, não conversei nem direto com o cara. Depois que eu fazia o serviço, eu saía com o telefone pessoal dele. Porque ele me viu interessante. Ele pensou, pô, esse cara é inteligente, isso faz sentido. E eu vejo que é justamente nessas horas, né, que uma pessoa se retrai de dar alguma ideia. Porque quando não vai te agregar nada, você vê que até vai enaltecer outra pessoa, você se retrai. Não vou deixar ele subir, não. E isso, coincidentemente, você tendo essa personalidade foi o que te fez cada vez alavancar mais. Me né? fez alavancar. Ter essa visão, pô. Isso é fundamental, cara. Dá pra ver no brilho dos seus olhos que você é um cara diferenciado. Porque quando você falou sobre a conexão entre pessoas que tinham já um preconceito sobre o cristianismo e fazer essa ponte, dá pra ver que você é um cara extremamente abençoado, que tem um propósito. E eu acredito que todo esse sucesso, além do seu talento, né, e a naturalidade do Yang, tem por trás uma força divina, cara, porque eu acompanho o seu podcast e eu vejo também nos comentários que muita gente fala, pô, esse podcast mudou minha vida, pô, isso daqui virou uma chave na minha cabeça, isso daqui me trouxe mais próximo de Deus. Como é que você se sente com todos esses feedbacks? Cara, eu me sinto justamente feliz que é na diferenciação. Como diferenciação? Como eu sei que o Yang Cash, ele cumpre o propósito? Como eu sei que eu cumpro o meu propósito? É justamente na diferenciação de fruto e resultado. Você tem que saber separar fruto e resultado. Porque fruto e resultado são duas coisas diferentes. Por exemplo, o Yang Cash hoje bateu 900 mil seguidores. É resultado.
O Young Cash tá com 120 mil inscritos no canal. É resultado. Chegou a nossa plaquinha do YouTube. Resultado. É o podcast mais assistido e mais viralizado. É resultado. E o fruto? Agora alguém chegou e comentou assim, cara, eu ia tirar minha vida. Através de um vídeo que eu vi do podcast, através de um corte, Uau. eu não tirei minha vida. É fruto. Uau. Através de uma decisão que a pessoa tomou de não se matar porque viu o meu conteúdo, é fruto. Ou a pessoa que nunca entrou na igreja, essa pessoa que achava que o evangelho era chato, e através de algo que eu fiz, uma estratégia que eu montei apenas para facilitar o caminho entre essa pessoa e Cristo, para esclarecer na mente dela a ideia de que ser cristão não é chato, essa pessoa entendeu o propósito e recebeu Jesus. Isso é fruto. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ter fruto. Eu falo, no nosso contexto cristão, tudo que é feito, cara, tem que ter fruto, senão não faz sentido. Não é só por resultado. Quando eu recebo uma premiação, quando eu venho fazer uma tour, por exemplo, em outro estado, como eu estou fazendo, isso é um resultado. E resultado é legal, porque o trabalho devolve. Nós precisamos ter resultado. Vocês estão com o podcast, estão vindo agora com o podcast, porque vocês buscam ter resultado. Esse resultado vai ser um network, esse resultado vai ser um vídeo que vai viralizar, esse resultado vai ser alguém olhar para vocês e falar, pô, vocês viraram referência já no estado, no Brasil. Isso é resultado. Só que os frutos, eles nunca devem ficar para depois. Toda entrevista que vocês forem fazer, roteirizem um convidado pensando não apenas nos resultados, mas nos frutos. E como seria, Yang, um fruto no business, por exemplo? Como você consegue facilitar um caminho de alguém para que o cara saiba fechar uma negociação, para que o cara saiba fazer um bom network, para que o cara saiba conectar? Isso é fruto. Uau. Então, resultado é sobre mim. Fruto... Resultado é tudo aquilo que gira em torno de você. Fruto é tudo aquilo que gira em torno de alguém. Resultado é o que você faz e você recebe. Fruto é o que você faz e outras pessoas recebem. Uau. Essa daí eu vou levar pra lá pra empresa. Essa daí foi brava. Yang, como é que você se vê dentro desse cenário de podcast disputando com pessoas que às vezes é do secular e ele abrange tudo que o mundo às vezes quer, né? E você sendo mais nichado no gospel. Porque mesmo sendo mais nichado no gospel, você tá crescendo de uma forma tão exponencial que acompanhando sua página no Instagram, eu vejo superando outros podcasts que abrange conteúdo às vezes que é polêmico, que viraliza de uma forma muito mais rápida. E você, nichado no gospel, consegue fazer essa alavancagem tão rápida. Como é que você... Cara, isso eu fico muito feliz por saber que quando a minha filha crescer e ela entender e buscar sobre a história do pai dela, ela vai saber que o pai dela deixou um legado. Porque o que eu tô fazendo é muito mais do que, cara, ter resultados. O que eu estou fazendo é muito mais que números. Eu estou, de fato, né, não só eu, mas minha equipe, nós estamos fazendo história. Porque nós estamos ganhando uma visibilidade tão grande que está mostrando para o Brasil e o mundo que os nossos têm voz. Uau. Que os nossos têm voz. Eu estou chegando em casas de, cara, jogador reposta, influencer reposta, gente da mídia, artista global estão repostando o conteúdo. Uau. Eu estou entrando em lugares que antes muitas pessoas não conseguiam entrar. Eu estou chegando em pessoas estão me ouvindo que elas não ouviriam alguém do gospel, não ouviriam alguém do meio. E eu entendo isso como legado, eu comemoro isso. Eu sei que isso é só o começo, a gente vai chegar muito mais longe, tem muito mais tempo, tem muito mais ferramentas, tem muito mais projetos, só que eu já comemoro, porque eu aprendi uma coisa, lei do checkpoint. Lei do checkpoint. A gente anda muito em torno do nosso objetivo. Por exemplo, o seu objetivo. Você quer ser uma referência, você quer ser um vendedor referência, você quer ser uma empresa, a melhor representação, você quer chegar longe, você quer chegar no objetivo e receber o troféu. Só que a lei do checkpoint ela é importante. A negociação que você fechou hoje é um motivo para você comemorar. Comemore, é um checkpoint. Caramba. Que tá dando certo. Que deu certo. Seria... Por exemplo, o que é pra mim hoje é comemorar a lei do checkpoint. É saber que eu não vou me limitar, por exemplo, a 1 milhão de seguidores. E isso eu não falo por soberba, eu falo por saber a dimensão do projeto e pensar lá na frente. Eu sei que eu vou chegar muito mais. Só que eu comemorei os 600 mil seguidores.
Eu comemorei os 800 mil seguidores. Estou comemorando os 900 mil seguidores. Porque é a lei do checkpoint. A lei do checkpoint, ela diz pra mim, olha, você está tendo resultados, você está no caminho certo. Então, é você ter esse pensamento de, cara, cada passo, cada nova etapa é um motivo de comemorar. Então, eu comemoro e eu vejo sim que o Young Cash hoje, cara, ele está sendo um diferencial no meio. Eu tenho um coração assim que eu costumo dizer que eu não tenho concorrentes, porque eu não sou o único e nem sou o melhor, cara. Eu sou apenas parte de um todo. Quando se trata de reino, tem outros podcasts que vão chegar onde eu não cheguei, tem outras pessoas que vão chegar onde eu não cheguei. Só que a importância não é onde eu chego ou onde essas pessoas chegam. A importância é que a mensagem do reino chegue. Uau. Ô, Ian, Entende? você tá passando isso aí e você falou comigo mais cedo aqui sobre habilidade e a forma que você passa é uma forma muito mais clara e direta. Nem parece que tá sendo uma entrevista, você passa de uma forma muito leve. Isso aí, você acha que você leva como se fosse um dom? Sim, cara, eu falo pra você que eu acredito que Deus ele dá dons. Eu nasci com o dom da comunicação. Só que entrevistar e conversar com alguém é uma técnica, é uma habilidade. E a habilidade você se treina, você aperfeiçoa. Então, eu sempre fui o adolescente que um dia meu pai me disse algo que virou uma chave na minha cabeça e eu pratiquei isso, e isso foi responsável por eu ter uma boa técnica e uma boa habilidade para entrevistar. Que é quando meu pai me chamou e falou assim, ó, eu vou dar um conselho. Eu lembro que um dia a gente estava numa conversa com a minha avó tinha ido para São Paulo, e aí como eu sempre fui comunicativo, sempre queria falar, naquela de, mostrar que eu sei falar, eu lembro que meu pai me chamou e falou, ó, eu vou te dar um conselho, você leva para sua vida. Toda vez que você sentar com a pessoa mais velha que você, ouça o que ela tem a dizer. Fale menos e ouça mais. Uau. Uma pequena chave, mano. Uau. E é sobre isso. Uma pequena. Não, eu poderia, por exemplo, assim, não, beleza, ignorar. Não, uma pequena chave que meu pai me deu, eu falei, é mesmo, faz sentido. Eu passei a não me interessar mais por rodas de crianças da minha idade. Eu sempre gostei de sentar com adulto e eu ouvia. Ouvia o que o cara tava falando, ouvia o que o cara dizia, via alguém mais velho, sentava pra pedir conselho, entendeu? Então, Tá ligado? desde novo você fazia network. Já tava fazendo podcast desde novinho. Então eu ouvia muitas pessoas. E o ouvir, cara, ele de fato é mais o interessante que o falar. Porque quando vocês ouvem, por exemplo, vocês não montaram um roteiro e me fizeram perguntas. E por que vocês me fizeram perguntas? Vocês estão me perguntando dentro do que eu estou entregando. O me ouvir, coloca no cérebro de vocês informações pontuais. Você puxa uma informação e faz uma pergunta do que eu entrego. Entreguei alguma coisa? Você puxa aqui outra informação, faz uma pergunta. Você vê, a gente tá aqui na entrevista, você puxou algo que eu falei no começo, você puxou algo que eu falei no começo, porque justamente o ouvir é o que te dá a habilidade de fazer perguntas inteligentes e intencionais. Caramba. Isso eu falo na minha mentoria. Cara, o pior erro que um cara de podcast ele pode cometer é o erro de chegar no convidado e falar assim, ah não, ó, é só um bate-papo, tá? Vamos só conversar. Não, intencionalidade. Pergunta intencional. E a pergunta intencional começa dentro de você. É você se perguntando, tá, o Young tá aqui na minha frente. Qual é a pergunta que eu consigo fazer para ele que extrai uma resposta que ajuda quem está assistindo? Qual seria uma dúvida que a pessoa que assiste ela teria? E como eu consigo sanar essa dúvida através de uma pergunta para ele? E qual seria essa pergunta? É isso. Caramba, depois que você terminou de falar, a pergunta parece que se desenhou na minha cabeça. Sim. E eu acredito que... É uma mágica, mano. Eu vivi isso intensamente, cara. Eu acredito que todo mundo que tá assistindo aqui, que conhece o Young, né? O cara que viraliza corte absurdamente, gostaria de perguntar como que você conduz a sua entrevista para extrair um corte viral. Cara, eu costumo falar isso, eu falo na minha mentoria. É um dos primeiros passos que eu falo quando a gente entra na etapa de preparar o meu mentorado para fazer a entrevista. Eu digo assim para ele, toda pessoa, isso eu incluo toda pessoa tem uma resposta viral. Toda pessoa que você imaginar, ela tem uma resposta que é uma resposta viral. Ela só precisa de um bom perguntador que saiba extrair essa resposta viral.
E como que eu descobri isso? Lá atrás, eu, poxa, maravilha, fazendo, entrevistando pessoas. Falei, cara, que interessante. Eu estou vendo que isso traz resultado, isso é bom, isso é positivo, bacana. Até um dia que eu, no prédio, falei assim, cara, eu não lembro o que eu fui fazer, mas eu sei que eu tava descendo e aí a faxineira que faz a limpeza, ela tava lá e ela me viu e falou, pô, legal lá o seu programa, eu acompanho, pô, isso aqui é muito bom, isso é muito legal, eu gosto bastante. Olha, menino, você sabe que quando eu vi aquele pastor lá falando sobre traição, cara, eu me identifiquei tanto. Porque eu também fui traída e meu marido me traiu e ele saiu, me deixou em casa trabalhando sozinha. Quando eu comecei a conversar com ela, aí virou uma chave na minha cabeça. Porque eu falei assim, ô, isso aqui que essa mulher tá entregando, se isso aqui tá na internet, isso aqui é muito viral. Caramba. E ela é uma faxineira que tá ali dia a dia trabalhando. Quem entrevistaria ela? Quem é que ia falar, não, eu quero entrevistar essa faxineira? Deus permitiu aquele encontro para mim entender que toda pessoa tem uma história. E toda história é viral. Uau. A gente busca muito a perfeição, a gente busca muito o conteúdo viral, né? Porque como eu comecei a viralizar muito corte, meio que isso virou um costume pra mim. E aí muita gente, quando vem conversar comigo, os meus mentorados, eles querem isso. Cara, eu quero o conteúdo viral. Eu quero o convidado perfeito. Eu quero a perfeição. Eu quero o convidado que vai sentar e vai entregar o conteúdo viral. Cara, uma faxineira, se você souber perguntar pra ela, uma história dela viraliza. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo. Eu não lembro o nome da mulher, mas com certeza vocês viram que ele, antes de ter podcast, toda essa história, ele viralizou. E muito. Eu tô falando de coisa tipo de 150 milhões pra cima. Que é um vídeo da senhorinha que ela mostra o chinelinho dela com prego, que ela fala, ó, minha riqueza é essa aqui. Eu peguei um dinheirinho pra me comprar um chinelo novo. Só que eu falei, não vou comprar um chinelo novo não, que com o dinheiro do chinelo eu compro arroz. E aí eu botei o prego e ela sorrindo. Uau. A simplicidade. O viral tá aí. Cara, essa entrevista aqui, o título dela tem que ser As Maiores Pérolas. Quem assistir essa entrevista aqui e é da área de podcast, se aplicar isso aqui, você vai muito longe. Você tá me falando, então, que quem faz o entrevistado sou eu, o entrevistador. Exatamente. Por que eu converso com o meu convidado? Eu tenho esse costume. Às vezes a gente tá na correria, a gente tá, por exemplo, aqui na tour na Bahia, eu tô muito corrida, então a entrevista tá sendo uma em cima da outra, eu tô tendo pouco tempo para fazer isso. Então, o que eu estou fazendo? Quando o meu convidado tá aqui e eu chego no estúdio, como eu não vou conseguir gerar uma conexão na conversa anterior com ele, eu já chego sorrindo, eu pego na mão dele, como é que você tá? E aí? Cara, que camisa linda, de qual loja? Isso é intencional. Pro cara, ele acha que não. Ele me vê, tipo, não, o cara é gente boa. Mas o que eu tô fazendo é intencional, verdade. Porque eu tô me conectando no cara. Caramba. Eu pego na mão dele. Eu olho a camisa e falo, caramba, olha o tecido dessa camisa. Cara, que legal, você comprou onde? Eu gostei, pô. Eu brinco com o cara, deixa eu já pedir uma coisa pra você. E isso longe das câmeras. Deixa eu pedir uma coisa pra você, seguinte, mano, quando terminar a entrevista, você vai embora e o blazer fica. Cara, que blazer bonito, mano, que top. Pô, eu quero isso pra mim. O cara sorri pra mim. Porque quando ele vem me dar entrevista, ele tá pensando assim, poxa, o cara entrevista todo mundo, o cara é o top. Ele chega aqui nervoso. Eu quebro esse nervosismo na conversa. Como eu não vou ter o tempo de conversa, eu tenho que quebrar esse nervosismo como? Me conectando no cara. É me conectando, é sorrindo pra ele. É utilizando uma técnica de espelhamento, me igualando a ele, dizendo assim, cara, ó, tá tudo bem, eu quero ouvir a sua história, eu estou muito ansioso para te ouvir, eu me conecto no meu convidado. É tanto que você vai ver que toda entrevista que eu faço, às vezes não toda, mas tipo 80% da entrevista, antes de eu entrar na primeira pergunta, eu sempre dou um sorriso pro meu convidado. E aí, Marlon, como é que você tá? Pô, como é que foi? Você pegou trânsito para vir para cá? Eu pergunto pro meu convidado, qual é o nome da sua filha? Qual é o nome da sua esposa? Você tem cachorro de estimação? Por quê? Porque quando começa a entrevista... Marlon, e aí? Como é que tá? Você não tem filha, né? Tenho. Tem? Qual é o nome da sua filha? Heloísa Valentina. Você quer ver você tirar o nervosismo do cara, conectar nele e gerar uma empatia com o cara? E aí, como é que tá a Heloísa? Heloísa, né? Como é que tá a Heloísa, cara? O cara deu sorrisão na hora, né? Eu vi as fotos, eu vi a foto no Instagram, rapaz, tá crescendo, tá bonito, hein? Eu também sou pai de menina e eu fico pensando aqui, cara, quando crescer e arrumar namorado, você tá pronto pra isso? Tô nada.
Ele sorri. Quebra aquela pressão do início da entrevista. O cara sorri. O cara se solta. O cara, ele me vê como uma pessoa confiável. Ele entende, cara, eu estou num ambiente que eu posso conversar, eu posso falar que eu estou à vontade. É aí que eu preparo o meu convidado para sair o viral. Uau. Porque se o meu convidado estiver nervoso, ele não vai me entregar as pérolas que eu quero que ele me entregue. E eu sei que ele tem. Eu tenho essas informações no seu... Como é? Mentoria? Na mentoria? Tem. Todas essas Eu informações. entrego tudo na mentoria. Como é que a gente faz pra Qual é o participar? diferencial da minha mentoria? Eu, por exemplo, eu vou para o Espírito Santo agora, em fevereiro, e eu vou auxiliar o meu mentorado. Ele me chamou e falou assim, cara, eu quero fazer a mentoria. Se não for com você, eu não quero. O cara falou pra mim, se não for com você, eu não quero. Por quê? Porque curso de como montar um podcast já tem hoje. Curso de como montar uma estrutura já tem. E montar uma estrutura não é difícil. Pra quem entende um pouco, já sabe como é que é, pô. Você pegar o som, você monta uma estrutura, você monta o cenário, pega as câmeras, microfonia, beleza. Só que, cara, eu tenho algo comigo, que é o que eu preciso cumprir o meu propósito e eu preciso gerar frutos. E quem tem que gerar, e o que tem que gerar frutos não é só meu podcast, mas é tudo que eu faço. Uau. Eu não tenho que dar uma mentoria para um cara montar um podcast. Eu tenho que dar uma mentoria para o cara conseguir ser eficiente no propósito dele. O que o cara quer? Ah, eu quero fazer um podcast de ensinar a saúde. Beleza, eu tenho que ensinar aquele cara a perguntar, eu tenho que ensinar aquele cara a conectar em quem ele entrevista, eu tenho que ensinar aquele cara a ter a noção da dúvida que a audiência teria e conseguir puxar aquilo e perguntar para o convidado de forma que o convidado ele responda esclarecendo isso. Uau. Quando você fala de pérola, pérola é uma coisa que a gente guarda, né, pra gente. E eu vejo todas as profissões, a pessoa quando ela sabe, ela usa aquilo pra si, pra subir. E pelo que eu tô vendo, você descobriu um caminho pra ter sucesso e você tá levando as pessoas também pra ter esse sucesso. Exato. E na maior parte que eu vejo das pessoas fazendo é justamente o contrário, que é aprendi a ter sucesso, agora vou ter mais sucesso com o que eu aprendi. Por que você está fazendo isso de dar um sucesso que é seu a outras pessoas, ensinando a ter sucesso? Cara, o que acontece? Uma coisa que eu sou fissurado. Eu sou fissurado nisso. A morte do meu pai, ela mexeu muito comigo. Ela me fez entender muitas coisas sobre a vida. E depois que meu pai morreu, cara, virou uma chave na minha cabeça, virou uma chave no sentido de o que eu faço aqui? Entendeu? Tipo, cara, o que eu estou fazendo aqui? Porque o que eu faço aqui vai reverberar depois que eu morrer. Eu admiro esses caras que foram caras que construíram uma história e hoje todo mundo se fala dele. Eu sou um cara admirado no Ayrton Senna. Eu sou um cara encantado no Silvio Santos. Uau. Eu sou encantado no Abílio Diniz. Eu sou um cara encantado no Pelé. Por quê? O fato deles terem entendido o que de fato é valioso na vida faz esses caras reverberarem mesmo após a sua morte. Então, lá atrás, eu sempre fui o cara que, como eu tive uma infância sofrida, a minha mente sempre foi, pô, eu preciso ganhar dinheiro, quero ganhar dinheiro pra mudar a história da minha família. Porque, cara, eu passei fome, quando eu era novo, passei fome, não tinha o que comer. Minha mãe trabalhando, a gente já foi pra feira pra pegar as frutas que ficava. Nós ficávamos, eu, meus irmãos e minha mãe, com um saco na mão do lado da feira, de canto pro cara ver a gente perguntar, posso pegar? E a gente ia no chão e pegava fruta. Então, eu que vivi nisso, sempre tive na minha mente, eu quero ganhar dinheiro, que eu quero mudar a história da minha família. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero mudar a história. Quando meu pai morreu, uma chave virou na minha cabeça, porque eu passei a entender, cara, não é sobre o que eu tenho de bens, não é sobre o dinheiro que eu tenho, não é sobre quanto eu tenho na conta, não é sobre os carros que eu tenho, não é sobre a casa que eu tenho, mas é sobre o que eu vou deixar. E o que eu vou deixar não está baseado naquilo que são resultados, mas sim naquilo que é fruto. Uau. O legado que eu vou deixar, ele está estabelecido naquilo que é fruto. Eu não quero ser o cara amanhã que vai morrer e as pessoas vão dizer assim, caramba, morreu um milionário.
as pessoas vão lembrar de mim porque eu tinha muito dinheiro. Eu quero que as pessoas lembrem de mim, principalmente o meu nicho, principalmente o meu meio. Por isso que eu falo, eu não tenho inimigos, eu não tenho concorrentes. Algo que tem no meu coração é que todas as pessoas do meu nicho, elas não me vejam como um inimigo e um concorrente, mas me vejam como parceiro, porque o reino é um só. Nós estamos caminhando todos para o mesmo propósito, para o mesmo objetivo. Então, eu trabalho, cara, para que quando eu não estiver mais aqui, as pessoas elas digam isso, cara, o legado do Yang. O Yang conseguiu entrar no lugar que poucas pessoas entraram. O Yang conseguiu abrir no gospel, no mercado gospel. Ele conseguiu abrir um caminho para muita gente e fazer o que muitos tinham dificuldade para fazer. Isso para mim é legado, mano. E legado é o que é mais importante. Legado é o que vai fazer o teu filho te admirar. E o legado vai fazer seu filho te admirar mais do que o dinheiro que você vai deixar pra ele, mais do que o carro que você vai deixar pra ele, porque tudo vai passar. Uau. Silvio Santos é um cara rico, mas todo mundo lembra dele como? Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes lá no SBT e eu via o quanto o pessoal lá, a magia que tinha em torno do Silvio Santos. O cara, ele era muito mais que um chefe pra quem estava lá. O cara deixou uma história, o cara deixou um legado, o cara ajudou gente, o cara ele desmistificou um mercado, ele abriu caminhos para muitas pessoas e isso é legado. É por isso que eu sempre digo, cara, foque nos seus frutos, celebre seus resultados, comemore seus resultados, tenha a lei do checkpoint, cada coisa que chegar na sua vida comemore, mas jamais esqueça dos frutos, porque os frutos é o que vai deixar o legado e o legado é que vai fazer você ser lembrado mesmo quando você não estiver mais aqui. E eu acho que o que valida o nosso trabalho é justamente o fruto, né? Depois que a gente parte, a gente continua, a gente fica pra história, a gente não morre, a gente só simplesmente deixou de existir, mas a gente continua sendo falado e sendo pregado através de outras pessoas. Foi praticamente o que Jesus fez, né? Exato. Jesus é a prova disso. Você estourou de forma astronômica, é muito rápido, isso daí é bem claro, né? As pessoas que estavam ao seu redor, porque eu acompanho o YangCast e eu vejo que você tem uma conectividade com várias pessoas de influência no digital. Uhum. Como que você chegou a esse network tão rápido? Cara, eu falo pra vocês que tudo é uma construção. Mano, a construção é tudo, é fundamental. Então, o trabalho que eu já exercia lá atrás, conectei na primeira pessoa de nome que eu entrevistei, essa pessoa de nome automaticamente já fez a outra pessoa de nome pensar. Se ela deu entrevista pra ele, é porque ele é bom, então eu vou dar também. Então, o primeiro passo foi isso, foi eu ter me conectado na primeira pessoa mais conhecida de visibilidade, e essa pessoa de visibilidade, que foi a Valesca Maíssa, ela me trouxe todas as outras pessoas. Então, ela me trouxe o Gessé é estourado no gospel, aí me trouxe outras pessoas. Então, assim, é aquilo, eu sempre digo, se você quer chegar em alguém grande, ao invés de você chegar no final do caminho direto, tentar ir direto, vai por etapas. Por exemplo, eu entrevistei semana passada um pessoal que eles são do BOP, do Rio de Janeiro, né? Eles são do BOP, e eles têm uma imersão onde eles levam pessoas normais para um sítio e dão um treinamento como se fosse do BOP, só que aplicando aquilo à vida comum. E algo que eles me falaram se encaixou muito com a estratégia que eu sempre utilizei, que foi do quê? Quando o policial do BOP ele tá no Rio de Janeiro e ele tá trocando tiro, o bandido tá lá na frente. Então ele tá trocando tiro, eles vão em conjunto, nunca em linha reta. Eles identificam o poste e vão para lá. Identificam o outro poste e vão para lá. Um vai, atira e o outro vai pro poste. Para chegar no objetivo. E quanto mais eles vão fazendo isso, mais eles vão deixando o bandido que tá do outro lado acuado e eles vão se aproximando do objetivo. Então eu utilizei isso. Pô, eu quero entrevistar tal pessoa, eu quero entrevistar o Gessé Aguiar, cara, como que eu entrevisto ele? Tá, eu não consigo ir direto. Se eu mandar mensagem no direct, ele tá estourado, ele não vai ver. Então, peraí. Valesca, vamos entrevistar? Vamos. Entrevistei ela. Estela Laura, vamos fazer entrevista? Vamos. Entrevistei ela. Fui me aproximando. Gabriela Lopes, vamos me entrevistar? Entrevistei ela. Quando eu fiz isso, eu estava entrevistando o Gessé Aguiar e no dia que eu estava entrevistando ele estava sentado na minha frente e dizendo para mim, eu tô feliz de estar aqui porque eu vejo o
tanto de pessoas interessantes e relevantes que vêm aqui. É uma honra te dar entrevista. Uau. Ele já te conhecia por conta da estratégia que você fez. Por conta da estratégia. Então, você quer conectar, mapeia, o podcast é novo? Mapeia. Quem é o cara top da área? Quem é o cara mais brabo que vocês querem entrevistar? É tal cara. Beleza. Esse cara tem 5 pessoas que são conexões dele. Mira nas pessoas. Entrevista as pessoas. Caramba, isso aqui é uma verdadeira aula, galera. Se vocês não derem um like, a gente vai tirar o vídeo do canal. Eu tava conversando, né, voltando, mesmo aí falei com ela que cada entrevista eu tô tendo a sensação de que eu tô aprendendo muito. Não é só minha dicção que tá melhorando, é aprendendo, eu saio mais maduro. Mais enriquecido, né? Você, nesse nível que você chegou, Yang, você ainda tem essa sensação? Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui que é uma verdade. Eu trabalho muito, eu trabalho bastante. Então, eu basicamente passo parte da minha vida no estúdio trabalhando. Ou eu estou no estúdio que é o AlphaCast, que o Marlon foi lá conheceu, que hoje é uma das minhas empresas, o AlphaCast. Então, ou eu estou passando metade do tempo lá, atendendo o pessoal que vai lá, quem está por lá, sempre fomentando o mercado. Quando eu não estou lá, eu estou editando material no sentido de, poxa, eu preciso soltar isso aqui, preciso fazer isso aqui. Eu estou planejando estratégias de como que eu vou entrevistar outras pessoas. Então, a minha vida ela é assim. Eu sempre trabalhei. E como eu passei, tipo assim, esses 10 meses trabalhando, sempre dentro do estúdio, tá sendo meio que muito novo para mim a noção da dimensão que eu atingi. Então, eu tô começando a fazer a noção agora. Só que eu já tava, tipo, estourando no Brasil inteiro, o podcast tava crescendo no Brasil inteiro, mas eu ainda estava dentro lá de Alphaville, trabalhando, não tinha essa noção. Era só quando chegava uma pessoa aqui, outra pessoa ali. Hoje, cara, tipo, pô, eu vindo no avião, o pessoal me olhando, gente pediu pra tirar foto, o pessoal reconhecendo. Hoje eu tenho noção, tô passando a ter noção. É eu chegar aqui pra fazer um tour e, tipo, pô, uma agenda de 5 dias e fechar 7 dias de agenda. Aí eu chegar aqui, tipo, pessoas relevantes, importantes, elas falando isso no podcast. Cara, eu tô feliz de estar aqui no podcast que mais viraliza no Brasil. Uau. Então aí eu passo a ter essa noção, mas eu não sempre tive, não. Mas durante a entrevista, você sente que é uma troca? Porque você faz uma pergunta e aí você obtém uma resposta. Geralmente, quando a gente cruza aquela porta ali, a gente sempre sai mais enriquecido com o conteúdo que a gente próprio gerou aqui, né? Uhum. Você sente que quando você está entrevistando uma pessoa, né, que até tem uma certa relevância, você sai mais enriquecido dessa entrevista? Cara, muito. Porque o que acontece? Tudo entra na questão da intencionalidade. Então nunca pense que a intencionalidade disso aqui é a conversa entre nós. A intencionalidade disso aqui é a clareza de imagem para quem tá ali, ó. Para essa pessoa que tá assistindo. Então a gente conversa de forma que traga clareza para quem assiste. A intenção é essa. Porque se a pessoa que assistir ter clareza, ela vai compartilhar, ela vai divulgar, ela vai mandar nos grupos da família. Isso é um fato. Mas é claro, essa intencionalidade, ela não inibe a questão do quanto você aprende. Porque você conversa com gente diferente. Cara, eu converso com pessoas diferentes todos os dias. Você conversa com pessoas diferentes. E aquela pessoa te traz algo que agrega. Às vezes tem entrevista que eu pego um insight que eu ouvi de um cara e eu uso em outra entrevista. Eu falo, pô, ó, eu ouvi uma vez de tal pessoa, isso. Então é uma troca. Você tá conversando com a pessoa, é igual ler livro. Você tá conversando com a pessoa, mas você tá aprendendo. Então hoje eu sou um cara que, pô, eu entendo de business, eu entendo do mundo artístico, eu entendo do mundo gospel. Por quê? Porque eu converso muito com pessoas. Eu troco experiências. Entendeu? No meu caso, eu mais aprendo do que entrego. Porque a ideia do Yang Cast é o quê? Como é o podcast que mais viraliza? E por que é o podcast que mais viraliza? Porque eu tenho esse feeling, cara, de dar voz, o holofote eu viro pro meu convidado. Uau. O Jackson, por exemplo, que é um dos que mais viralizaram no Yang, ele mesmo fala pra mim, a gente já gravou a 5ª entrevista. E gravou a 5ª entrevista e, tipo, já querendo gravar a 6ª. Ele me manda mensagem, Yang, você volta pra São Paulo quando pra gente gravar? Por quê? Porque ele vai em vários outros podcasts e podcasts de caras mais conhecidos que eu. E não viraliza. Por quê? Porque no Yang eu tenho essa questão, cara, eu tô aqui pra extrair dele o conteúdo. Então aqui eu não falo mais que ele.
O brilho é o meu convidado. Uau. É ele que brilha. Eu deixo o cara falar, o cara fica à vontade. O cara entrega tudo que ele tem que entregar. Eu sei fazer a leitura corporal, eu sei quando o cara tem mais um pouco. Eu seguro, eu deixo o cara falar. E isso flui, pô. Então, essa questão da troca, né, eu acho importante você trocar a experiência, você ouvir o que o cara tá falando, você soltar ali um insight ou outro, mas pra mim a estratégia que realmente funciona são essas duas. A intencionalidade de saber que eu tenho que levar a comunicação de forma clara pra quem assiste e, em segundo lugar, eu deixar a pessoa livre, a pessoa à vontade e eu ouvir, que é o que meu pai me ensinou. Foi a chave que meu pai ensinou, virou e eu aprendi e hoje o Youngcast tá aí. Caramba, essa pérola aí. Galera, imagina a mentoria desse cara, velho. Uau. Na visão do Yang, com toda essa bagagem que você adquiriu, o que significa sucesso pra você? Cara, sucesso pra mim é justamente isso. Eu ter na minha mente a clareza de que eu preciso ter frutos. Quanto mais frutos eu tenho, significa maior é o meu sucesso. Quanto mais eu gero frutos, quanto mais eu transformo a vida das pessoas, mais eu gero sucesso. Eu não sou um cara assim, um cara que é movido por números. Eu não sou um cara assim, e eu acredito até que Deus me deu esse projeto de uma forma tão rápida e tão absurda, por conhecer meu coração, porque eu não sou assim um cara que eu sou movido, apegado aos números. Eu sou o cara que tem uma consciência na mente de que fama passa. Eu sou um cara que eu tenho consciente e claro na minha mente que eu não vou estar para sempre. Uma hora tudo passa, uma hora as coisas acabam, eu já tenho essa consciência. E justamente por ter essa consciência que eu foco em gerar frutos. Porque o fruto, ele vai fazer com que eu lá na frente não seja o cara famoso, mas que eu seja o cara de sucesso. E ser famoso e ter sucesso são duas coisas completamente diferentes. Então, o cara de sucesso é o cara que gerou frutos, é o cara que agregou e é o cara que transformou vidas. E é o que eu busco ser. Caramba. E como é que você descobriu que, pô, agora deu certo? Porque você tá falando aí de sucesso e sucesso pra você não é número, né? Então quando foi que você olhou pra você e falou, pô, agora eu consegui o que eu queria, agora eu sou o Yang. Cara, eu ainda não acho assim. Eu acredito que a gente já chegou no ponto, mas não penso que é o ápice. Eu não penso ainda que eu cheguei no meu objetivo. Até porque eu tenho outros projetos, eu tenho o Young Show, eu tenho a minha mentoria, e eu sei que eu posso chegar muito longe, e vou chegar muito longe, isso é claro pra mim. Mas hoje, o que valida, assim, é justamente isso, cara. Hoje eu comecei há 10 meses atrás o podcast, e quando eu comecei em um estúdio, né, que estava em fase de desenvolvimento, nem pronto estava. Comecei fazendo uma entrevista aqui ou outra. Tá aqui, por exemplo, o Diego. O Diego é o cara que tá comigo desde o começo, é o cara que pegou as entrevistas, eu fazendo entrevista de madrugada. Então, cara, há um tempo atrás eu tava fazendo entrevista de madrugada. Eu tava ficando acordado muito tempo, fazendo corte. Eu tava, há um tempo atrás, ligando para algumas pessoas, falando, pô, vamos gravar uma entrevista. Eu estava gravando entrevista quando muita gente olhava para mim assim, meio que não acreditava, desacreditava. Achava que eu, tipo, pô, foca demais no Youngcast, pensa demais, é só nisso. E hoje, cara, 10 meses depois, eu tô aqui fazendo uma tour com pessoas sentando comigo, me pagando pra sentar comigo pra ser entrevistada por mim. Hoje eu estou aqui ouvindo de pessoas, cara, o seu podcast, as pessoas mandam os cortes no grupo, as pessoas, a minha família posta. Hoje eu estou aqui com gente pedindo pra tirar foto comigo e falando assim pra mim, cara, eu te admiro, eu amo ver o seu conteúdo. Então, cheguei no meu objetivo? Não. Cheguei onde eu quero chegar? Ainda não. Mas eu já tenho uma mensagem clara. Eu estou no caminho certo. Uau. Tá. Yang, você é um cara que tem um coração bom, dá pra ver na pureza da sua fala que você é um cara que ajuda muitas pessoas. E eu acho isso incrível, porque tanto eu quanto o George, no digital, a gente tá iniciando agora, né? Estamos caminhando. E mesmo assim, você, do tamanho que você tá, se propôs a ter uma entrevista, tanto comigo quanto com o George. Óbvio que a gente já tinha um relacionamento antes, a gente já tinha esse network, mas ainda assim você olhou e falou, poxa, os meninos estão ali, não custa nada ajudar, eu vou lá e vou dar esse apoio. Da onde é que vem esse pensamento no Yang?
Cara, é isso aí, isso é uma essência, né, de algo que eu tenho de mim, cara. Como já faltou muita coisa pra mim na minha vida, como eu já, tipo assim, passei muita necessidade, eu sei o que é a dor de querer algo e não ter. Eu sei o que é você querer fazer uma coisa e não ter. Eu já passei da etapa já de bem no início, antes de ter a primeira conexão de sucesso, eu passei a etapa do desprezo. Eu não tive alguém pra pegar na minha mão e eu queria ter tido alguém pra pegar na minha mão e ter me ajudado, alguém pra pegar na minha mão e ter falado assim, ó, dá certo, vem cá, eu te levanto. E em algumas etapas da vida, eu não cheguei aqui sozinho, eu cheguei aqui porque teve pessoas que elas acreditaram, mas a partir de certo ponto. Só que teve algumas etapas da minha vida que eu precisei usar toda a minha força pra subir sozinho, porque eu não tive o braço pra me levantar. Então eu sei a dor disso. E por saber a dor disso, cara, é que eu ajudo as pessoas. Eu sou um cara que eu tenho esse coração, assim, de fazer pelas pessoas, de ajudar pelas pessoas. Porque eu já entendi que quando você faz por alguém, você está fazendo por você também. Quando você ajuda alguém, você está fazendo por você. Eu não sou o cara que eu quero morrer e o podcast terminar em mim. Muito pelo contrário. Eu sou o cara que quero ter 20, 30, 40, 50 mentorados que um dia eu não vou estar mais aqui e eles vão fazer sucesso e vão dizer assim, poxa, eu tive um mentor. Eu cheguei aqui porque eu tive um mentor. Eu tive alguém que me auxiliou. Eu tive alguém que me deu a mão, estendeu a mão e fez eu chegar até aqui. Então isso é o que me motiva, cara. A estar aqui, a auxiliar, a fazer, pô, vai dar bom, vai dar certo, alinha isso aqui, faz isso aqui, porque isso é bom pra mim também, cara. O mercado de podcast, ele é o futuro, só que ele ainda não deu o boom que ele vai dar, cara. Caraca, você acha? O mercado de podcast ainda vai dar um grande boom, cara. O podcast é a rádio do futuro. Ele não chegou pra acabar. O podcast, muita gente ficou falando assim, ah, não, é onda de pandemia. Não é. Hoje eu vejo que não é. Você pode olhar, hoje na rede social, 60% do conteúdo que você vê é um corte de podcast. A cada 5 vídeos que Verdade. você rola, 2 é um corte de podcast. Ele tá aí, chegou. Meu papel é mostrar isso para as pessoas. Entre nesse mercado. Esse mercado é bom, esse mercado ele vai produzir bons resultados e frutos para vocês e é um resultado que vale a pena. Você acha que essa sinergia de ajudar as pessoas de alguma forma volta pra você? Tipo, você Com ajuda certeza. e aí você tem esse retorno. Com certeza. Eu tive um professor que se chama Professor Marcos Otta. Ele me deu umas lições mais valiosas da minha vida. Tudo que você faz pelos outros é como um bumerangue. E todo bumerangue, por mais que você coloca muita força, ele sempre volta. A intensidade que você joga um bumerangue é a intensidade que ele volta. Tudo que você faz pros outros, volta pra você. Isso é reino. Uau. Eu não consigo ver, pode ser um olhar de iniciante, só que a proporção que você tem é exorbitante, diferente da gente. Então, assim, como é que a gente vai conseguir agregar com você? Não, cara, eu falo pra você, nós não estamos em níveis diferentes. Eu sou um cara apenas que, por ter trabalhado há um longo tempo, eu estou tendo alguns resultados. Mas nós estamos no mesmo caminho, o propósito é o mesmo. Eu, assim como vocês, entrevisto pessoas buscando extrair o melhor delas. Isso vocês estão fazendo. Eu não sou melhor que vocês em nada. Eu sou apenas um cara que, por ter feito um trabalho, eu estou tendo alguns resultados diferentes. Mas nós estamos no mesmo caminho, nós estamos no mesmo propósito, cumprindo o mesmo objetivo. Sentar com pessoas, extrair histórias, extrair conteúdos dessas pessoas e ajudar outras através dessa comunicação. O propósito é o mesmo. Só o resultado que é um ou outro é diferente. Velho, foi como você falou no início da entrevista que, ao decorrer da nossa conversa, a gente tem essas perguntas, parece que se desenham na nossa cabeça. Sim. E dá pra ver que você é um cara que tem, além de ter a essência de um coração puro, é muito humilde. O que é que você acha que essa humildade te ajudou ao decorrer da sua carreira? Cara, eu falo pra você, toda vez que alguém me perguntar, cara, como você conseguiu fazer isso, cara? Como que em menos de um ano você vai bater 1 milhão de seguidores e provavelmente em 2 anos você vai estar indo pra 3 milhões de seguidores? A resposta é a humildade. É a humildade. Bom seria se todo ser humano andasse com um pouco de barro no bolso. Bom seria se cada homem pegasse um barro e colocasse no bolso. Porque toda vez que o homem pensasse que ele é melhor que alguém, que ele é mais eficiente que alguém, ele colocaria a mão no bolso, tiraria o barro, olharia para o barro e saberia que ele veio daquilo, ele é aquilo, ele é pó. Caraca,
Ele é barro. Realmente desse cara. Eu fui, há um tempo atrás, o tempo que eu tô em Alphaville, eu estou em Alphaville há 2 anos e tal, e teve um tempo que eu tava muito ali naquela frequência, na conexão de Alphaville, e teve algo que eu fiz que virou uma chave na minha vida, cara, na minha mente. Foi numa oportunidade que eu tive, eu peguei o carro e eu fui onde eu morava. Eu fui no lugar que eu morava, na periferia da Zona Leste de São Paulo, em Costa Norte, Itaim Paulista. Eu estudei numa escola que ficava do lado da FEBEM, e quando tinha rebelião na FEBEM, a gente tinha que ficar debaixo da cadeira da escola com a cabeça baixa, porque estava tendo rebelião. Quando eu voltei lá, eu me conectei a pessoas que elas me lembraram do meu passado. Porque infelizmente hoje existe uma linha, uma ideologia coach, que ela te ensina que você tem que estar em novos ambientes, em novos lugares. E eu até concordo que ambientes e novas pessoas te dá um novo rumo, um novo nível. Isso eu concordo. Só que jamais, de forma alguma, esquecer de onde você veio. E não esquecer de onde você veio é não esquecer das pessoas que estavam com você. Ter ido lá me lembrou que cara, abaixou minha bola. Hoje eu estou lá em Alphaville, hoje o meu podcast está sendo assistido, mas eu estudei com essa pessoa aqui, eu estudei com esse cara. Eu morei aqui, eu fui lá no prédio que eu morei, não tinha, era chão batido, pô. A minha casa, o meu apartamento no prédio era chão batido. Era a única que não tinha piso. A gente sofria muito. E foi bom, eu lembro que eu parei, e eu fiquei olhando pro apartamento e eu comecei a chorar sozinho, cara, lá no prédio comecei a chorar. E eu falei, cara, foi bom ter vindo aqui, pra que eu não esqueça que o dia que eu achar que eu sou melhor que alguém, o dia que eu achar que eu posso mais que alguém, Deus, num start de mágica, ele acaba tudo, ele derruba tudo. Eu tenho uma imagem na minha mente. As pessoas, elas dizem assim pra mim, tá aqui o Diego, por exemplo, que é um cara que conhece um pouco dos meus bastidores e sabe como eu sou. Tem muita pessoa que diz assim pra mim, caramba, olha onde você tá, olha onde você chegou. E o que eu tenho dentro de mim é medo de onde eu estou chegando. E por que medo? Olha que controverso, né? O cara que, ter os resultados que eu tive, dizer isso, eu tenho medo. É porque eu sei que quanto mais alto você vai, maior pode ser a sua queda, cara. E a sua queda, ela não começa quando você faz uma coisa ou outra errada. Não, a sua queda começa quando você perde a consciência de que você é pó, você veio do nada. E aí você se sente melhor que alguém, você quer ser melhor que uma pessoa, melhor que outra. Você se sente que, poxa, olha onde eu cheguei. Ah, não vou dar entrevista em tal podcast. Não, tem que ter meu número para me entrevistar. Uau. No dia que eu tiver... Isso é nítido, cara. E eu sinto isso cortar a minha alma. Eu sinto isso cortar o meu coração. Essa palavra de Deus, ela me corta como uma espada. Nunca pense que você é melhor que outra pessoa. Porque no dia que você achar, se iludir com os seus resultados, se iludir com os números que você tem e achar que você é melhor que uma outra pessoa, eu tiro você na velocidade da luz e coloco outro até melhor. Uau. Não pensa que eu sou o melhor cara, não. Tem gente muito melhor que eu, cara. Tem gente muito melhor que eu nesse meio. Você falou sobre voltar às suas origens e ver de onde você saiu e aonde que você está agora. Ao decorrer da nossa trajetória, quando a gente começa a fazer muito sucesso, geralmente a árvore que dá fruto, que frutifica, ela toma muita pedrada, né? Uhum. E ao decorrer dessa trajetória, teve pessoas que você sentiu meio que começou a falar mal, que invejou, que criticou, que não apoiou? Cara, ó, eu não tive, assim, nesse sentido, pessoas de falar mal, mas eu vejo isso como um risco eminente, entendeu? Eu tenho essa consciência, assim, de que quanto mais alto você vai, no sentido de resultados, automaticamente mais outras pessoas vão falar de você. É por isso, cara, que eu já faço questão logo de dizer, eu não, ó, já pode tirar todas as expectativas que as pessoas têm em mim. Eu já faço questão de dizer logo. Eu não sou um cara perfeito, eu sou um cara extremamente falho. Não pense que eu sou um cara perfeito, que eu não sou. Eu não sou um cara perfeito. Eu sou um cara cheio de defeitos, eu sou um cara cheio de erros, eu sou um cara que tem muitas coisas que precisam ser melhoradas em mim. Porque se eu frustrar essa expectativa que as pessoas criam de mim já no início, pra mim é melhor. Pra mim é mais eficiente se eu frustrar as expectativas, porque aí as pessoas vão entender que tudo que eu faço que é de bom, cara, é porque é 100% Deus. Uau. Tudo que eu faço que dá resultado e dá fruto é porque Deus me direcionou e me colocou nesse lugar. O talento que eu tenho foi porque Deus me deu, a habilidade que eu tenho foi porque Deus me deu, a capacidade que eu tenho de conversar com alguém foi porque Deus entregou isso pra mim. Eu sou pobre, falho, pecador, tudo que houver de errado, eu me responsabilizo. Se um dia eu errar,
errar. Tudo que houver de errado, ouvi dizer, o André Young errou nisso, o André Young errou nisso. É 100% eu, sou 100% eu. Eu assumo total responsabilidade pelos meus erros. Se um dia eu errar, não foi por causa da religião, não é porque o evangelho é falso, não é porque a mensagem é ruim, não. 100% o erro do mensageiro, do André Young. Uau. Porque a mensagem está acima do mensageiro. A mensagem é mais forte que o mensageiro. Então eu carrego isso comigo. Tudo que é de erro, me responsabilizem. Agora, tudo que é acerto, não sou eu, é Deus, é apenas Deus. Porque um cara que veio de onde eu vim, contrariando a estatística como eu estou contrariando, não faria isso se não fosse unicamente pela presença de Deus. Uau. É Deus que faz. Surreal, velho. Show de bola? Cara, eu poderia ficar aqui por horas, porque o conteúdo desse cara é infinito. Eu já tô ansioso para saber e conhecer um pouco mais dessa mentoria. Também, Mas ele tem uma agenda super apertada e vamos estar encerrando, né? Mas pera aí, antes. É porque eu, rapidinho, porque A assim minha como equipe eu aqui fiquei, tá com fome. Olha a cara dos meninos de fome. eu fiquei interessado, vai ficar muita gente interessada na Sim, mentoria. E como é que a sim. gente faz pra conseguir essa mentoria? Cara, ó, essa mentoria eu ainda não estou divulgando diretamente no Instagram, porque eu estou vivendo esse momento assim que tá sendo muita coisa, né? Então eu estou tendo esse momento do viral, tá viralizando, muitas pessoas me vendo, eu estou fazendo tour, eu estou cuidando lá do podcast. Então essa mentoria, ela está sendo meio que seleta a uns clientes específicos que chegam em mim até por conta do Yang, que é o caso do pastor Rafael Neves, que é o meu mentorado lá de Vitória do Espírito Santo, que ele viu o Yang e buscou a referência, falou, eu quero montar não só um podcast, eu quero aprender a viralizar. Então ele veio até mim, me procurou, falou, cara, eu quero fazer com você. Eu pretendo começar a liberar algumas coisas no sentido de fazer um curso, liberar um curso numa plataforma. Agora eu estou chegando com uma empresa, né? Eu comprei parte de uma empresa que é a Colab. E a Colab, ela justamente libera cursos voltados para a igreja. É a maior escola de mídia cristã do Brasil. Ela é real, ela já existe. Eu pretendo colocar o meu curso lá dentro da Colab para ensinar algumas coisas para as pessoas sobre podcast. Mas a minha mentoria eu ainda não expandi, não abri. Eu tô mais naquela, colhendo os resultados. Então o pessoal vê o podcast, chega e fala, cara, eu quero ter esse resultado. Vem até mim e aí a gente pega, fecha e faz a mentoria. E é uma mentoria onde eu acompanho o cara. A dele é uma mentoria de 3 meses porque é mais longa, né? Então, como envolve a parte da produção, a gente vai comprar câmera, a gente vai montar estúdio, montar cenário, etc. Mas eu também tenho uma mentoria que ela é mais enxugada. Então, eu pego na mão do meu mentorado e digo pra ele, falo, olha, você vai perguntar assim, você vai fazer isso aqui, é assim que se pergunta, é assim que se conecta na pessoa, é assim que você extrai o conteúdo viral de uma pessoa. Então, esse trabalho que eu estou fazendo, essa mentoria que eu estou fazendo, é a mentoria que hoje é a mentoria seleta do Yang, né? Que é a mentoria podcast de sucesso. Show de bola, Yang. É isso, galera. O Yang já tá azul de fome aqui. A gente Essa segura conta vai sair cara pra você hoje, tá? o máximo possível. Mas logo menos a gente vai estar lá em Alphaville. Eu tenho certeza que a gente vai ter a oportunidade de ter. Com certeza. Eu retorno pra minha assessoria aqui de Salvador, que é o Jaziel, tá aqui. O Jaziel cuida de toda a minha agenda aqui em Salvador, então daqui quem quiser agendar para o Yang ir em podcast, quem quiser agendar evento é com o Jaziel. Vou colocar depois o perfil lá no Instagram. A gente coloca lá. Pode colocar o link? Pode colocar que ele gosta dos likes, ele gosta. Tamo junto, cara. Foi um prazer, desejo sucesso pra vocês, que vocês continuem aí nessa pegada. Podcast é barril, cara, é do momento. Pode entrar de cabeça, vai pra cima, investe nesses cortes, investe em alguém pra fazer esses cortes aí. Que, cara, em pouco tempo vocês vão estar colhendo resultados absurdos. Mais uma vez, brigadão pela oportunidade que você tá dando a gente hoje, porque é um conhecimento que a gente vai levar pro decorrer dos anos. Eu mesmo aprendi não somente falando sobre entrevista, mas como pessoa, várias coisas que você falou que eu me identifiquei, e até questão de você, de fato, a gente pode não estar num nível assim, mas você, com a visibilidade que você tem, parar para ter uma conversa com a gente, ensinar a gente, mostra muito quem você é. Então, muito obrigado pela oportunidade. Cara, eu que agradeço. E vambora, pra cima. Cresçam. Mas não esqueça de, no final da entrevista, pedir pro pessoal se inscrever no canal, seguir o Instagram
É isso, galera. Vai lá. Aprendendo durante o podcast. Tá? O cara é demais, pô. Não esquece de dar o like aí, galera. Se inscreve no canal, segue nossas redes sociais. O Yang é um cara que agregou conteúdo para qualquer pessoa que tá iniciando no podcast e que também tem experiência, porque o cara é referência, a gente não tem como fugir disso. Não tenho como segurar ele mais aqui, mas eu queria mais umas 2 horas de podcast com esse cara. É isso, brigadão. E até o próximo Bote Fé. É isso, até o próximo episódio do Bote Fé. Eu vou finalizar ele pra você e aí você memoriza toda vez que terminar o podcast, você vai finalizar assim. Vamos lá. Vai lá. Ó, mais um episódio do Bote Fé. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, tá? Os cortes vão ser liberados lá no Instagram, que a partir de hoje o Bote Fé já vai ter o Instagram com os cortes deles lá. Não se esqueça que o Bote Fé, ele é o podcast que te ensina a acreditar em você e concluir o seu propósito, seja na sua área empresarial, na área que for. Aqui no Bote Fé, a gente pega na sua mão e te ensina a ter fé em você, fé naquilo que você acredita e fé no seu negócio. Se inscreva no canal, ative as notificações, porque esse é o melhor podcast de Salvador. Uau. É isso, pai. Caramba!